com o e-mail de vocês, tá certo? Então isso aí vai ser bom. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar de fisiologia vegetal, e aí resgatar alguns conhecimentos de vocês, né? Opa, primeiro Hulk eu vejo. Bom, gente, a fisiologia da planta, né? Quem não conhece, talvez aí, enquanto engenheiro agrônomo, seja a base de tudo. Então, assim, a gente entender o básico da fisiologia da planta é importante, porque, assim, tudo que a gente vai saber da produção, do crescimento da planta é explicado pela fisiologia. Então, assim, às vezes eu ficava parado, né? Fico parado olhando as árvores. Eu viro assim, onde você vira, você vai ver uma árvore. Como é que essa planta joga água lá em cima, né? Como é que ela cresce? Como que ela fixa carbono? Como que ela sobrevive nesse ambiente? Então, isso é fantástico, né? O processo de fotossíntese. Então, a base para a gente aí talvez seja conhecer a fisiologia. Aqui eu não vou falar da fisiologia toda, né? Vou falar o básico e as relações que a gente tem com a produção animal, porque tem relação da fisiologia da planta com o seu crescimento e com o seu valor nutritivo. Então, hoje a gente vai falar um pouco de fisiologia e das relações do valor nutritivo, né? Que é uma planta C3, que é uma planta C4. Eu faço esse resgate, pessoal, porque muitas das vezes, né? Como é que eu posso falar? Não é que vocês não estudaram fisiologia, vocês estudaram há muito tempo atrás e com um nível de detalhe grande. Eu lembro quando eu fiz fisiologia vegetal, né? Tinha um colega que ele estava fazendo pela 8ª vez fisiologia. Tiago, pelo amor de Deus, eu estou na 8ª vez, já com doutorado em fisiologia vegetal. E, assim, era uma disciplina difícil, que segurava bastante. Eu lembro que eu li aquele livro do Tais 5 vezes e, rapaz, complexo, mas, assim, é importante a gente, depois que passou a fisiologia, a gente ter o básico, pelo menos aquele entendimento geral, a gente precisa ter. E aí tem muita coisa, né, que se estuda, mas aqui a gente vai trazer os metabolismos que aí eu falo, né, a gente sempre fala, conhecer o metabolismo básico das plantas. Obrigado. Conhecer o metabolismo básico das plantas é importante e talvez deva ser uma informação que deve estar prontamente disponível para um engenheiro agrônomo. Né? Vocês já são engenheiro agrônomo, quase, né, pessoal? Daqui, estão no quinto, né? Quinto, estão no meio do curso. Depois que vocês fizerem as culturas, eu já vou falar com vocês como colegas de profissão. Vocês já estão formados. Na hora de se profissionalizar, é daqui para frente, né? Agora vocês já passaram as básicas, já passaram o meio do curso, então se vejam como profissionais, ou como quase profissionais, né? E é isso. Aí o pessoal agora tem alunos já indo para ESA, eu falo, cara, vocês para mim já são agrônomos. Aí, professor. E o medo vai com medo mesmo, né? Então, é verdade. Então, gente, tem gente, ó, que do meio do curso para frente já está trabalhando na área. Então, assim, a hora de buscar é agora. E começar a se delinear é agora, né? E Oxe, aqui pode perguntar à vontade. Aqui a gente está aqui para aprender, né, para trocar ideias, trocar experiência. Então, eu falo assim, eu vejo os meninos já de final de curso, né, os que trabalham comigo, eu falo, ó, para mim vocês já se formaram e aí, todo mundo sente aquela insegurança, eu falo, bicho, vocês sabem onde aprender as coisas, vocês aprenderam alguma coisa, né, não é possível, alguma coisa vocês aprenderam e vão aprender. E tem que aprender, e tem muita coisa a aprender. E aí, por exemplo, o nosso trabalho, as planilhas que vocês construíram vão ficar para depois, as anotações de caderno, vocês vão voltar na anotação de caderno, vocês vão voltar no professor Tiago, vão voltar no colega, ei, fulano, pai, como é que é isso aqui? Vão cavucar e vão achar as informações. Informações como o metabolismo das plantas talvez deva fazer parte desse leque, né, de um engenheiro agrônomo recém-formado, é isso que eu quero dizer, né? E as culturas, vocês vão saber disso, né? Com certeza. E aí falo, é,
não existe, né, ninguém que saiba tudo, mas também a gente deve buscar, procurar saber o que a gente não sabe ainda. Então, é aquela questão, né? Ah, a gente pode ir atrás de saber algumas coisas e tal. Ah, eu não sei fazer adubação, fiz a disciplina e não sei fazer nada. Sim, ainda dá para fazer. Você, quando tiver necessidade, você vai ter que aprender, né? Então, você ah, vai ter que correr atrás. Outro exemplo, semana passada, pessoal, isso aqui é importante demais. Semana passada, uma ex-aluna do Jefan, que trabalhou comigo, né, que ela é casada com um ex-aluno da UFRA de agronomia, e ambos trabalham, né, na consultoria, e mandou mensagem: professor, preciso de estagiários para conduzir uma lavoura de soja e milho, tal, e receberá uma bolsa com alimentação e hospedagem na fazenda. Estagiário de ESO, etc, etc. Tem alguém do Jefan? E aí os estagiários nossos já estão saindo e já estavam definidos os lugares, né? E aí ela falou: pode ser egresso, pode ser formado. E aí, opa, formado eu tenho 2 alunos que se formaram comigo, que foram do Jefan e se formaram agora e estão em busca de trabalho. E aí o que é que ela me disse? Professor, o marido dela, ele é formado em agronomia, né? Eu conheço ele, e ele falou com os colegas de Belém, ninguém quis ir para essa empreitada, né? Planejar, conduzir lavoura e que vai dar uma experiência grande, que o povo não quer sair de Belém. Então, assim, o que eu falei para você no primeiro dia de aula, e aí, pois é, eu liguei para 2 alunos meus e ela falou: eu pensei no senhor porque vocês estimulam o pessoal do Jefan a sair. Eu falei: na verdade, eu estimulo todos os meus alunos, né, a aproveitar as oportunidades. E eu falei isso com vocês no primeiro dia de aula, e assim, isso até está sendo gravado, né? Isso vai ficar gravado para todos que assistirem das outras turmas, porque eu não falei disso essa semana, né? Isso ocorreu. E assim, pessoal, eu liguei para 2 alunos que trabalharam comigo. Essa própria aluna, ela foi estimulada a sair e aí foi-se embora, né? Foi absorvida pelo mercado e tudo mais. Ah, e eu liguei para 2 alunos que foram orientados meus, e falei: olha, tem uma oportunidade assim, 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 uma bolsa de um salário, mas você vai adquirir uma experiência enorme com perspectiva de contratação. E aí esses 2 alunos ficaram muito felizes e felizes com a indicação, que eu já conheço o trabalho. Falei: tem 2 aqui bons de serviço e que tem interesse. Liguei: não, professor, tem interesse sim, vou embora. Quando você fala com a maioria dos recém-formados aqui, o cara quer que pare uma Hilux na frente dele e o cara pague R$ 4.000 por mês. Essa é a realidade dos colegas de vocês, pessoal. Lógico que existem casos e casos, mas assim, o povo acha que vai começar: não, eu não vou fazer mestrado para ganhar R$ 1.000, eu não vou trabalhar para ganhar R$ 1.000. Exatamente, pode comprar a passagem que já estou arrumando as malas. Desse jeito, Cléber, porque a gente não começa, né? Vocês vão começar a trabalhar, gente, do nada, né? O cara vai botar você na fazenda. Então, assim, vocês vão adquirir experiência, tem um programa de residência agrícola também, mas tem muita oportunidade nas fazendas. E aí falo isso para vocês, né? Tem um campo grande e às vezes falta técnico, falta gente para trabalhar, gente com vontade de trabalhar, porque o cara chega lá, vai trabalhar muito, vai monitorar praga, vai coletar solo, vai ficar doido de trabalhar, mas vai ter uma experiência grande, que é de exercer a agronomia. Então, assim, para mim isso é fantástico. Eu até falei: não tem uma vaga para mim, não. Eu queria ir para isso aí também. Então, assim, é muito importante, muito legal. Então, mostro para vocês que as oportunidades elas estão passando aí, vêm, vão, estágios, né? As empresas é, ah, as empresas, elas têm procurado estagiários já para contratar. Então, assim, é agora que vocês vão começar a definir isso. E aí, para chegar daqui a 2 anos e meio, né, mais ou menos, ninguém sabe, mas 2 anos e meio, pelo menos, vocês se formarem, vocês já estarem encaminhados a alguma coisa, né? Então, acho que isso é um caminho. Bom, gente, beleza. Tudo isso por conta da fisiologia vegetal. Você chegar lá daqui a 2 anos e falar: o que é uma planta C3? Feijão é uma planta C3, milho é uma planta C4. Ela cresce mais rápido, ela produz mais, etc, etc. Ela tem enzima X.
Ah, professor, o que é que isso vai me ajudar no campo? Vai lhe ajudar a entender como as plantas crescem e como você deve manejá-las, por exemplo, né? Então, a base vem disso tudo aí. Então, por exemplo, aqui a gente, na disciplina, hoje talvez a gente finalize a parte de base, semana que vem a gente já vai para as gramíneas, né? De fato, conhecer os capins, que o pessoal às vezes fica ansioso. Conhecer os capins. Ah, professor, eu vou conhecer os capins por foto. Infelizmente você vai conhecer por foto, mas você vai conhecer a teoria dos capins. Você vai saber qual é mais exigente, qual é menos exigente. Quando vocês forem a campo, e aí isso independe de ser uma aula prática ou não, aí vai depender das andanças de vocês, né? Vocês vão começar a ver os capins, podem começar a ver imagens e falar, esse aqui é assim, a gente vai mostrar algumas imagens, então vocês, com esse conhecimento teórico, rapidamente vão chegar nos reconhecimentos dos capins, né? Eu sempre falo isso também. Com um bom embasamento teórico, você associa os fatos que vocês veem no campo muito fortemente. Beleza, pessoal? Fisiologia e valor nutritivo de plantas forrageiras, né? A gente fala, vocês aprendem, né, no colégio, que as plantas são seres autotróficos. E a definição de autotrófico, vocês lembram o que é a definição, né? Que é mais simples. O que é que significa? Alguém lembra? Quer falar? Produz o próprio alimento. Exatamente. Então, até entrar na faculdade, né, a gente fala que são setor aí o produtor, né, o nível trófico de produtor são seres que produzem o próprio alimento. Somente plantas produzem o próprio alimento, não existem bactérias que produzem o próprio alimento também. Bactérias de zonas abissais, outros tipos de metabolismo que geram compostos orgânicos também, certo? Então, isso é interessante. No caso das plantas, elas sintetizam o próprio alimento. O que é sintetizar o próprio alimento? Agora a gente já pode detalhar mais isso, né? O processo de produção do próprio alimento é, na verdade, produzir compostos orgânicos, né? Produzir açúcares a partir da energia solar, dos nutrientes, né? E da água, por exemplo. Então, e dos gases. Essa mistura disso tudo aí, né, que é a fotossíntese, que é um processo fantástico, é uma das maravilhas da natureza, né, a fotossíntese e a ruminação também, né, a ruminação é algo fantástico que os ruminantes fazem, que a gente não faz. São formas aí de conversão de energia muito interessantes. E o processo de fotossíntese é por onde a planta cresce, garante sua perenidade, a sua sobrevivência. Onde ocorre a fotossíntese? No mesófilo, né? Na organela chamada cloroplasto, e aí, através do pigmento chamado clorofila. Tudo isso aqui não é novidade para vocês. E aí, pessoal, o processo de fotossíntese, ele se inicia como? Ele se inicia com as trocas gasosas, tá certo? Que ocorrem através dos estômatos. Então, por difusão, eu tenho a absorção do CO2, né, até os centros de carboxilação. Então, isso depende de uma série de fatores, mas a planta absorve, né, o CO2 e libera o oxigênio aí no processo de fotossíntese, certo? Através dos estômatos. Então, o primeiro passo, um requisito para que ocorra a fotossíntese é isso. Se a planta não abre os estômatos, ela não capta CO2. Ela abre os estômatos também para ter a perda de CO2 na respiração. Isso aí é outro processo, vejo que eu não vou falar de respiração aqui, porque vocês já sabem. E aí, pessoal, a gente sabe que a fotossíntese ela é dividida, né? Temos essa parte das trocas gasosas, mas temos o processo fotoquímico, tá certo? Que antes era chamado de fase clara, que hoje não é mais chamado de fase clara, porque isso pode ocorrer independentemente do horário do dia, fase clara e fase escura. Então, processo fotoquímico, processo bioquímico. O fotoquímico é porque ele depende da luz, da radiação solar. E aí a gente sabe que de toda a radiação solar, a planta não utiliza, não absorve toda ela. Ela absorve os comprimentos de onda de 400 e 700 nanômetros, que aí são as faixas, né, do vermelho e do azul, né? Então, essa é a radiação fotossinteticamente ativa, que
excita, né, as moléculas de clorofila, então elas conseguem captar essa energia da luz. Ah, como é que se mede a energia da luz? Em fótons, e essa energia é transferida para o centro de reação, onde ocorre a oxidação da água e a geração de NADPH e ATP. O NADPH é usado para as reações de redução, né, chamado de poder redutor, e o ATP é, né, fonte de energia para outras reações químicas, da segunda etapa da fotossíntese. Então, vejo que lá na fisiologia, isso aqui vocês estudam bem detalhadamente, aqui falando de forma mais simples, o que ocorre na fase fotoquímica? A captação da energia, da oxidação da água, produção de ATP e NADPH, para girar o ciclo de Calvin, que é a segunda etapa da fotossíntese. Aqui, porque as plantas têm a cor verde, isso depende do pigmento, tá certo? Mas a clorofila, ela não absorve, né? O menor pico de absorção da clorofila é justamente no verde e no amarelo, mas principalmente no verde. Como o verde não é absorvido, isso é o que dá a cor às plantas, né? Os carotenoides, vejam que eles absorvem mais aí na faixa de 500, né? Na faixa do azul ali, e eles refletem mais o amarelo, que é onde menos absorve. Então, onde o pigmento absorve menos é a cor que é refletida. Isso é o que dá a cor verde às plantas. Isso também todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. E aí, pessoal, ainda no processo fotoquímico, né, a gente tem lá o local que ocorre, né, nos tilacoides, que são aqueles sacos, né, que tem dentro do cloroplasto. São como sacos ou discos, né, conectados, mas aquelas coisinhas lá. E dentro dos tilacoides eu tenho, né, a clorofila, que faz a captação da luz. Então, através do complexo, né, o complexo antena, tá certo? Que faz a captação dessa luz. Se a gente observar a molécula de clorofila, é interessante fazer algumas relações já com a questão da nutrição animal, com a questão da cor das plantas, né? Quanto mais clorofila uma planta tem, mais verde ela é. Por quê? Por conta do comprimento de onda. Quanto mais clorofila uma planta tem, observe os elementos da clorofila, mais nitrogênio a planta tem também. Então, duas coisas. Quando eu adubo um capim com muito nitrogênio, ele fica muito mais verde escuro, tá certo? Por quê? Porque a planta absorve mais nitrogênio. Nitrogênio faz parte da molécula de clorofila, ela também tem mais clorofila, tá certo? E se a planta tem mais clorofila e tem mais nitrogênio, ela tem mais proteína bruta, porque parte desse nitrogênio também está na forma de proteína bruta. Então, existe uma correlação entre o teor de clorofila, que é medido às vezes pelo índice SPAD, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso, que é um equipamento lá, mas o índice SPAD nos dá uma relação com o teor de proteína da planta e o teor de clorofila, tá certo? E, consequentemente, por eu ter mais nitrogênio na molécula de clorofila, e magnésio, eu tenho um aumento aí também no teor de proteína. Outra coisa que eu falo aqui interessante é, quando eu sombreio um capim, ele fica mais verde escuro, porque é uma plasticidade fenotípica, uma adaptação morfofisiológica, né, mais fisiológica, de acumular mais clorofila na folha para que mais luz seja captada. Então, pode ver um capim debaixo da árvore é mais verde escuro do que o capim que está no sol. Isso, né, a gente sempre mostrava nas aulas, mas vocês andando aí também podem ver. E, consequentemente, esse capim sombreado, ele tem mais nitrogênio na lâmina, tem mais proteína na lâmina. Só que ele também vai estiolar, vai alongar como para captar mais luz. Então, isso aqui é uma reflexão interessante. E aqui é onde há a captação, né, da energia solar, que excita os elétrons que vão ser utilizados nas reações químicas de oxidação da água. Então, aqui eu não vou entrar nesse detalhe. Feito isso, pessoal, produzido, né, o poder redutor, o NADPH e o ATP, a gente vai para o ciclo de Calvin para o processo bioquímico. E aqui eu diferencio as plantas C3, C4 e CAN, diferencio o metabolismo das plantas. Por que eu estou falando disso? Isso é importantíssimo para a gente saber por que um capim cresce mais do que uma leguminosa, por exemplo, né? Como as plantas CAN toleram o crescimento do deserto, o crescimento em condições desérticas, né? E isso ressalta, são coisas que vocês já viram, mas como
talvez a memória de vocês seja bem volátil, né? A gente vai lembrar, e eu acho que algumas coisas vocês acabarão não esquecendo aí para o resto da vida. Vai depender do uso, né? Você pode falar, olha, o professor me ensinou que é uma planta C3. Eu já sabia, mas eu aprendi de novo. E aí vocês manterem isso fresco na cabeça de vocês, né? E às vezes falando de uma forma mais simples, talvez fique mais visualizável. Essa é a ideia. E aqui no processo bioquímico, né, que era chamado de fase escura, mas ele pode ocorrer durante o dia também, né, então não se chama mais de fase escura, eu tenho o ciclo de Calvin, Benson ou ciclo C3. Então aqui vem a cola. Ciclo C3, professor. Por que se chama ciclo C3? Primeiro composto estável formado é um composto de 3 carbonos. Ah, professor, legal. Qual é o nome desse composto nas plantas C3? 3-fosfoglicerato ou ácido 3-fosfoglicérico, 3-PGA. Tá certo? Então, o que eu tenho que saber, pois é, o Cândido, um grande amigo, admiro muito, grande profissional, grande professor. Cândido é gente boa. E aí, o 3-PGA, tá certo? É o primeiro composto estável formado nas plantas C3. Qual é a enzima que faz a fixação do carbono nas plantas C3? É a rubisco, tá certo? A gente vai falar algumas coisas. A rubisco tem uma alta demanda por nitrogênio, certo? A rubisco fixa o CO2. Então, aqui no ciclo de Calvin, eu tenho a primeira, digamos, etapa, que é a fixação do carbono, em 3-PGA. Depois eu tenho reações que consomem ATP, que consomem NADPH. Então, aqui, né, essas reações de redução e também de utilização da energia para a produção dos compostos orgânicos, tá certo? E aí, esses compostos orgânicos, eles vão para onde? Para as zonas meristemáticas, né? Zonas de crescimento, para os drenos da planta. E vão também para os órgãos de reserva, que vocês já sabem quais são, certo? E aí, beleza. Feito isso, eu tenho a regeneração da rubisco para rodar o ciclo novamente. E isso gasta ATP, né, para usar. Então, isso é o ciclo de Calvin, é o ciclo das plantas C3. O que é que eu quero que vocês saibam disso aqui? Né? Por que é C3? Composto de 3 carbonos, a enzima que é utilizada principalmente onde ocorre, né, no estroma, né, o ciclo C3 ocorre no estroma. E quem são os representantes do ciclo C3? Leguminosas de clima tropical e de clima temperado, e gramíneas de clima temperado, tá certo? Gramíneas temperadas. A Zevém, por exemplo, é uma gramínea de clima temperado. Então, ela tem um crescimento X por conta desse metabolismo. Ok. O outro tipo de metabolismo, né, o que aí se diferencia também na fase bioquímica, é o ciclo C4, o ciclo de Hatch-Slack. O ciclo C4, como o nome já diz, então se eu não souber nada, né, olha, pelo nome eu deduzo. Pessoal, ao longo da vida, eu tento criar marretas na minha cabeça. C3, C4, o C3 é 3 carbono, oxalacetato, confundi. C3 é 3 carbono, 3 fosfoglicerato. Se um tem 3 carbono e outro tem 4 carbono, quem cresce mais? Só olhando pelo número de carbono. Eu já sei que a C4 ela fixa mais carbono só por produzir um composto de 4 carbonos, que a gente vai falar mais adiante, que é o oxalacetato, ácido oxalacético, né? Então aqui tem 4 carbonos, o outro tem 3. Opa, beleza. Mas, além de ser um composto de 4 carbonos, as plantas C4 elas têm a anatomia de Kranz, que Kranz é uma palavra do alemão que significa anel. Então, elas têm um grupo de células especializadas chamadas células da bainha do feixe vascular, tá certo? Que também participam do processo de fotossíntese, além das células do mesófilo. Então, eu posso dizer que nas plantas C4 eu tenho uma separação espacial da fotossíntese. Eu tenho uma compartimentalização da fotossíntese. Professor. Eu tenho uma parte dela que ocorre nas células do mesófilo e outra parte que ocorre nas células da bainha. E isso confere também, junto com várias outras adaptações, né, confere uma maior eficiência fotossintética
às plantas C4. E aí vamos, né, aos representantes das plantas C4, gramíneas tropicais, que são os nossos capins daqui, que crescem assustadoramente rápido, né? Ontem eu mostrei uma foto de um capim cortado, assim, eu cortei ele hoje e aí amanhã tinha um crescimento disso aqui, 10 centímetros no pé filho, né? Quase 10 centímetros, de um dia para o outro, pessoal. E aí tem gente que acha que é mentira, né? Quando eu falar lá na aula de alongamento de cômodo, em alguns capins, a gente brinca que se você ficar perto dele, dá para escutar ele crescer. Mas isso é brincadeira, né? Isso não é verdade. Mas crescem muito rápido. Por quê? Por conta Tem alguns capins que crescem assustadoramente rápido, né? Então, isso é por conta do metabolismo. E aí falo para vocês, o metabolismo é o que explica a produção. Como esse capim cresce tanto, né? Por conta dessa compartimentalização da fotossíntese, né? Uma separação espacial, por conta de fixar um composto de 4 carbonos e também por outras características. Então, aqui eu falo para vocês, gramíneas tropicais de ciclo C4, né? Tem anatomia de Kranz. O que é isso? Apresenta as células da bainha vascular. Um grupo de células, né, ao redor do feixe vascular. Essas células não existem nas plantas C3. Então, esse anel de células, né, ele faz com que a fotossíntese seja dividida. Então, o primeiro composto formado é um composto de 4 carbonos, que é o oxalacetato, ou ácido oxalacético. Ficou feio esse aqui, vou apagar. O ácido oxalacético, o que é que vocês veem de diferente aqui também? A enzima pepicase, que é uma enzima que requer menos nitrogênio, é uma enzima mais eficiente do que a rubisco e mais rápida. Então, a fixação do CO2 aqui, no mesófilo, né, ela é muito mais rápida e muito mais eficiente. E o que ocorre com a diferença aí de ter um grupo de células para fixar e outro grupo de células para metabolizar esse carbono? O processo se torna muito mais rápido, tá certo? Então, as plantas C4, elas utilizam bastante, elas fixam bastante CO2, tá certo? Muito mais do que a C3. E vejam, pessoal, que isso tem uma relação direta, por exemplo, com os serviços ambientais que a gente fala, né? Uma gramínea fixando muito carbono no sistema radicular e esse carbono ficando lá no solo, né? Uma gramínea bem manejada, claro. Então veja que tudo se interliga e tudo às vezes cai na fisiologia e na bioquímica. Então na fotossíntese eu tenho aqui uma separação espacial no ciclo C4, onde a fixação do carbono ocorre no mesófilo, tá certo? Então o mesófilo, as células do mesófilo só fixam carbono e deixam na forma de malato, né? Esse malato ele vai para as células da bainha, onde nas células da bainha ocorre o ciclo de Calvin, né, semelhante ao C3. Então, eu tenho um grupo de células só para fixar e outro grupo só para metabolizar e produzir compostos orgânicos. Isso faz, né, com que a planta C4 cresça muito mais rápido. E além de ser um composto de 4 carbonos, né, e além de ter a pepicase. Então, isso é importante. E quem são as plantas que fazem isso? As gramíneas tropicais. E as plantas CAN, professor? O que é que tem nela de diferente? Se vocês forem olhar aqui, a planta CAN, ela tem um ciclo C4 durante a noite e um ciclo C3 durante o dia. Opa, então agora misturou, foi tudo, professor. A planta CAN, o que é que ela faz com a fotossíntese? Ela tem uma separação temporal. Ela divide a fotossíntese, né, no tempo. Como que ela faz isso, pessoal? Ela faz a fixação do carbono durante a noite, que isso é feito aqui numa C4, por exemplo, durante o dia, nos horários, né, que ela abre os estômagos, né, algumas horas ela fecha, horários mais quentes, ela está fixando carbono sempre, né, a C3 e a C4. E as plantas CAN, não, para sobreviverem, né, isso aí é uma questão de sobrevivência do ambiente que elas estão, elas só abrem os estômagos à noite, mas elas fixam o carbono, né, também com oxalacetato, ácido oxalacético, composto de 4 carbonos, tem a enzima pepicase, a mesma coisa, produzem malato e armazenam no vacúolo, para no dia seguinte
né, ela metabolizar esse malato para produzir os compostos orgânicos e armazená-los, tá certo? Então, com os estômatos fechados. Isso garante às plantas C4 a sobrevivência onde poucas outras plantas têm. Né? E a gente vê que algumas C4 têm mecanismos de sobrevivência seca e tudo mais. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas a fisiologia ela é a base de tudo, pessoal. Ela é o que explica tudo. Então, eu trabalhei com bactérias, com micro-organismos. Para você explicar uma coisa, você tem que ir na fisiologia do organismo, seja do animal, da bactéria, da planta, tá certo? Então, a base das coisas é a fisiologia. E aí, beleza. Sabendo disso aqui, eu posso falar que as plantas CAN, elas precisam de menor quantidade de água para acumular matéria seca. Eu posso falar que as plantas CAN, elas têm 90% de água, geralmente, e elas são fonte de água. Aqui eu tenho a palma forrageira, por exemplo, que é uma planta utilizada em regiões semiáridas do país, né? Espírito Santo, norte de Minas, todo o Nordeste, a palma forrageira é uma cultura importantíssima para os sistemas de alimentação animal. Né? Então, essa maior eficiência do uso da água representa aí uma menor perda por unidade de CO2 obtido ou fixado. Então, isso garante uma sobrevivência muito grande. Depois eu tenho a C4 e, por fim, a C3, como são de clima temperado, né, elas não têm tanta eficiência assim na perda de água, mas também elas não precisam se preocupar com isso. Algumas C4 têm adaptações muito boas, né, para diminuir a perda de água. O sorgo é uma delas. Né? O sorgo é considerado uma planta xerófila. Alguns capins têm alta tolerância à seca também. Então, o sorgo, a gente fala que é uma planta xerófila que tolera, né, baixas precipitações. E aí existe uma série de adaptações para algumas gramíneas que também as fazem tolerar, né, a seca. Eu falo isso porque eu trabalhei, né, eu fiz o mestrado lá na região de semiárido e eu estudei bastante isso. Cultivo de plantas de deserto, não só cactáceas, mas algumas C4 também que toleram isso, né? E aí, isso a gente não vai nem mencionar na disciplina, mas capim búfalo, capim andropógon, e o próprio sorgo, milheto, são plantas que crescem em condições extremas aí, ou muito baixas de precipitação, onde milho não cresce e várias outras, tá certo? Então, só uma citação aí. Uma coisa importante, pessoal, que a gente fala sobre plantas C3 e C4 é que as plantas C3, elas, teoricamente, né, elas têm maior proporção de tecidos digestíveis, porque elas crescem menos, então elas são menos fibrosas. Elas têm menos tecidos de sustentação, ó, que esclerênquima, tem a epiderme e a bainha, né, células da bainha do feixe vascular, que são mais lignificadas, tá certo? E aqui tecido vascular lignificado. Então, as plantas C4, as gramíneas, por exemplo, elas têm maior proporção de tecidos de sustentação porque elas crescem mais. Mas isso depende se eu vou deixar ela crescer mais ou menos. Então, aqui vem aquela questão do manejo, né? O capim com 5 metros de altura, ele vai ter muita lignina, muita parede celular lignificada. Então, via de regra, né, geralmente as gramíneas de clima temperado, elas têm um valor nutritivo, uma proporção maior de tecidos de rápida digestão do que as gramíneas de clima tropical. Mas isso, pessoal, era falado muito antigamente, onde o manejo era feito com aquele capim muito grande. Hoje a gente já vai trabalhar para ter um alto valor nutritivo. Mas, né, olhando-se aí a anatomia e a morfologia e a fisiologia da planta, a gente consegue falar que as plantas C4, por exemplo, né, por crescerem mais, elas têm maior proporção de tecidos estruturais, tá certo? E tecidos lignificados, que, consequentemente, diminuem a sua digestibilidade. O que é que a gente aprendeu? Aprendeu a descobrir o ponto em que o tecido não se torne tão lignificado, tá certo? Essa é como é que diz? Essa é a reflexão que a gente faz. Bom, e aqui, pessoal, mostra, né, uma seção transversal de uma lâmina foliar e um capim após 48 horas de digestão. Então, isso aqui foi submetido ao líquido ruminal.
como se tivesse entrado no rumen de um bovino, né? E aí o que é que a gente vê? Que o mesófilo e algumas regiões aqui dos vasos, ela é o que é degradado. E os tecidos de sustentação, de estrutura da planta, os mais lignificados, eles são menos degradados do que os outros. Então, o que é que a gente vai aprender? Quanto mais velha a planta, quanto mais madura a planta, maior proporção de tecido de sustentação ela tem, menor será o valor nutritivo dela. Então, agora a gente começa já a fazer inferências da morfologia, da fisiologia e como é que diz? Do valor nutritivo, certo? Só um minuto. Voltei. Bom, gente, então aqui a gente fala sobre valor nutritivo, morfologia, e aí a gente começa a fazer essas inferências, né? Vejam que a fisiologia, ela explica a produção, explica também parte do valor nutritivo, e a morfologia, né, tem relação com isso. Então, as plantas C4, elas têm uma grande eficiência, como nós falamos, né? Elas toleram aí maiores temperaturas do que as plantas C3. Tem a questão da rubisco, né, que ela é mais exigente em nitrogênio. E elas são favorecidas, né, em ambientes aí com muita temperatura, luminosidade, né, e que não tem excesso de umidade, né? O excesso de umidade pode comprometer as plantas C4, mas lógico que algumas plantas C4 são muito adaptadas ao excesso de umidade também, tá certo? Então, isso aqui é importante, ó. Plantas C4 fecham os estômatos nas horas mais quentes do dia. Às vezes você vê uma planta murchinha ali, ela fecha os estômatos para não perder água, tá certo? Beleza. E aí, mostrando a anatomia, né, de uma planta C3, do mesófilo de uma planta C3 e uma planta C4, a gente vê aqui a organização das células, né, que são muito mais densas nas plantas C4 e que isso dificulta, por exemplo, a colonização dos micro-organismos do rumen. Aqui é muito mais fácil de colonizar do que nas plantas C4. Beleza. Isso é um problema, pessoal? Não, isso é característica da planta. E a gente vai ver que o manejo influencia nisso aqui. Uma planta mais madura, como eu disse, né, ela vai ter mais lignificação, vai ter mais parede celular secundária, vai ter mais tecidos de sustentação, porque vai ter mais colmo, vai ter mais material morto, então as coisas começam a se misturar. E aí pergunto a vocês, qual planta é mais adaptada? Qual é a resposta para essa pergunta? Depende, né? Depende de quê? Condição climática, o solo. Depende de qual ambiente, né, que vai estar. Então, clima tropical, por exemplo, né, as plantas C4 são mais adaptadas. Se eu pego uma planta C3, ela se adapta também porque a gente tem planta C3 de clima tropical e de clima temperado. Por exemplo, existem algumas plantas de clima temperado que o pessoal tenta trazer para cá, né, a alfafa, no sul e sudeste do país, ela já cresce. Se eu botar uma alfafa aqui, ela pode crescer, mas talvez ela sofra um pouco, né? A gente não sabe, mas ela vai ter adaptações morfológicas e fisiológicas. Talvez não produza a mesma coisa, e por aí vai. E, por exemplo, em condições de deserto, as plantas cãs são mais adaptadas, né? E algumas C4 ainda crescem em condições áridas e semiáridas, né? Mas em deserto você vai ver mais cã. Então, assim, tudo depende de qual ambiente a gente está trabalhando. Então, isso é importantíssimo, pessoal, para vocês entenderem
a fisiologia das plantas, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? O milho, a planta de milho, a gente sabe que ela é cultivada ou recomendada para ser cultivada em altitudes maiores, né? Isso impede que eu cultive milho em altitudes mais baixas, que aqui na nossa região, por exemplo, não impede. Mas fala-se que o acúmulo de amido e o crescimento da planta pode ser prejudicado em altitudes mais baixas. Temperaturas noturnas altas prejudicam o crescimento do milho, aumenta a taxa de respiração. Então, a gente plantou o milho em Igarapé-Açu, ele deu 20 toneladas, mas aí vem um solo arenoso. Então, tudo isso, pessoal, está na fisiologia da planta. A explicação das coisas vem da fisiologia da planta. Aqui é o geralzão, né? Estou dando um exemplo, às vezes, mais específico, né? Aqui são outras informações. Isso aqui é só para mostrar, por exemplo, o que, é que vocês têm que saber agora, depois disso. As características gerais de cada metabolismo, né? E aí fala-se dos pontos de saturação, ponto de compensação. Vejam que eu nem entrei muito nesses detalhes, mas assim, são as características gerais e os representantes de cada tipo de metabolismo. Isso explica porque um cresce mais rápido, outro cresce menos rápido. E aqui, por exemplo, né, um capim-elefante fertilizado com nitrogênio produziu 80 toneladas de matéria seca, isso aqui é um extremo muito alto, né? E o azevém, que é uma gramínea temperada, produziu menos, né, em condições climáticas favoráveis. Qual é a explicação disso? É o metabolismo. Precisamos usar isso ao nosso favor, tá certo? E aqui eu vou dar uma acelerada para a gente chegar justamente no conceito que nós falamos. Aqui é um geral da fisiologia, né? Então eu não vou detalhar. Isso era a aula que a gente falava no presencial, isso tudo aqui, né? Aí vejam os benefícios do remoto, a gente concentra talvez numa mensagem mais principal, que é o que eu já falei. E aqui, pessoal, como a gente divide a produção? A gente falou desses conceitos na aula, né? Eu tenho a fotossíntese bruta, eu tenho a respiração, que é o que subtrai aí, que perde carbono, né? Então, assim, a gente sempre fala, uma floresta em clímax, tudo que ela fixa de carbono ela emite, tá certo? Então, ela é um reservatório de carbono, ela não é um sumidouro de carbono. Uma árvore em crescimento, ela é um sumidouro de carbono. Um capim em crescimento, ele é um sumidouro de carbono. Por quê, pessoal? Porque a parte aérea é removida, mas as raízes não. E as raízes são renovadas porque a parte aérea é removida. Então, veja que o pastejo, né? Por isso que tem uma matéria lá que eu mostrei, o pastejo ele pode salvar o planeta. Manejar pastagens corretamente ajuda na fixação de carbono. Porque eu tirando os processos aí de fotossíntese e respiração, eu tenho o crescimento da planta. Ok, isso é o acúmulo, é a produtividade total. E aqui, pessoal, isso aqui eu vou ver se eu... Ai, caramba. Queria mudar agora no slide, mas eu acho que vai ficar confuso. Eu não vou conseguir, não. Eu estou com... Sem brincadeira. Tem umas 30 janelas abertas aqui, mas eu não vou conseguir mexer. O acúmulo líquido de forragem, que é o material verde, ele é o quê? A diferença, né? O total, o crescimento total menos a senescência. Isso aqui é o que interessa para a gente, pessoal, o acúmulo líquido de forragem. Então, esse acúmulo líquido, até um certo ponto, depois de um certo ponto, ele começa a diminuir. Por quê? Porque a planta cresce, né? Realiza a fotossíntese bruta e, descontando a respiração, tem o crescimento. Então, ela vai acumulando biomassa, mas depois de um tempo ela começa a acumular material morto, né? Material senescente, que é aquele capim muito grande. E, com isso, o acúmulo líquido de forragem, ele diminui. Né? Então, a gente tem uma faixa aqui que eu tenho o acúmulo máximo de forragem. E isso é onde, geralmente, a gente maneja os capins, tá certo? Que é o que a gente vai falar agora. Então, tem uma relação com a produção, da fisiologia e com o valor nutritivo dos capins. Tudo ok até aqui, pessoal?
sobre a fisiologia? Alguma dúvida? Está claro? Não? Tudo certo, professor. Beleza. Então, bora seguir. Daí, tá, tudo certo. Daí a gente entra para a nutrição, pessoal. Eu tenho falado, né, acho que ontem, essa semana, né, eu falei nas aulas que, assim, a diferença da produção animal em pastagens para o cultivo de uma lavoura é que em uma lavoura eu tenho interações, né, eu aplico o fertilizante para nutrir a planta e o inseticida e tudo mais. Quando a gente fala da produção animal, e aqui é onde a gente entra na interseção com a zootecnia, né, porque eu fui estudar isso mais no doutorado, por exemplo, a parte da nutrição, que é justamente tudo que a gente faz na produção de forragem é visando a nutrição do animal. Se eu não fizer isso, eu falho, né? Porque o meu objetivo é produzir carne ou leite, por exemplo, e não somente produzir gramíneas. Se o meu pasto produz mais ou menos, isso é um passo ainda para eu chegar no animal. E aí eu preciso conhecer os alimentos que vão ser utilizados, né, composição química, eu preciso saber quanto o animal precisa comer, as exigências nutricionais. Isso aqui é importantíssimo. E aí existe um site chamado BR-Corte, né, que é o Sistema Brasileiro de Exigências Nutricionais de Bovinos, tá certo? Foi desenvolvido aqui no Brasil. Eu preciso conhecer os nutrientes que tem nesses alimentos para saber se eles vão atender a demanda nutricional e saber se os alimentos, né, contêm esses nutrientes para atender a demanda dos animais. Então, isso é tudo muito calculado, tá certo, pessoal? E preciso ter em mente as técnicas de alimentação, as técnicas de armazenamento para suprir as exigências, para fornecer os nutrientes, para adequar isso aos alimentos. Então, isso aqui é o que a gente tem dentro da nutrição animal. E aí, pessoal, para a gente conhecer e saber, né, a gente vai falar muito sobre isso, a gente tem alguns conceitos também, que até poderia deixar lá na aula de conceitos, mas deixo para aqui, que é justamente valor nutritivo. O pessoal usa o termo valor nutritivo sem saber o que é. Valor nutritivo, pessoal, se refere à digestibilidade do material, certo? Quanto daqueles nutrientes estão disponíveis aos animais. E o que é digestibilidade? É do que eu ingeri, o que saiu nas fezes, né? A diferença entre o que eu ingeri, ou a relação entre o que eu ingeri e o que saiu nas fezes. Ou seja, o que foi digerido é o que não saiu nas fezes. É a mesma coisa que metabolizado, retido, não. Metabolizado são outras coisas, retido são outras coisas, tá certo? Digestível é o que não saiu nas fezes, é o que foi digerido pelo animal. Então, eu tenho todos os nutrientes, tenho a composição química, mas apenas uma parte daquilo está disponível ou está, né, será digerido pelo animal. E aí, quando eu falo disso, eu falo de valor nutritivo. Qualquer medida de digestibilidade se refere ao valor nutritivo. É importante saberem isso para falar, o capim tem alto valor nutritivo. Se você falar que tem alto valor nutritivo, ao lado tenha uma referência de digestibilidade. Não é porque ele tem mais ou menos proteína que ele é mais nutritivo. Isso aí eu tenho que saber a digestibilidade, certo? Outro termo interessante é a qualidade de forragem. Então, isso aqui é uma convenção, né? Que o termo qualidade pode ser usado de várias formas, tá certo? Porque qualidade é qualidade de uma coisa, né? É uma palavra genérica, mas na forragem o pessoal convencionou de qualidade se referir ao consumo e ao desempenho, né? Então, se o alimento tem alta qualidade, se refere que eu avaliei ele até o desempenho dos animais. Por exemplo, né? A silagem de mandioca tem alta qualidade. Silagem de raiz de mandioca tem alta qualidade. Significa que eu dei ela para os animais e eu vi que ela tem um bom desempenho animal. Aí eu consigo afirmar sobre isso. E que os animais consomem aquele alimento. Ok, pessoal. Seguindo aqui, né, qual a importância de conhecer a composição química dos alimentos? Primeiro, é como se eu fizesse uma análise de solo. A composição química ela possibilita a utilização
a utilização racional dos alimentos. Então, por quê? Se eu sei o que tem no alimento, né, eu consigo balancear corretamente uma ração. É a mesma coisa, a mesma analogia para uma análise de solo e uma recomendação de adubação. Então, além disso, né, possibilita uma adequada alimentação dos animais. O que é que se vê nas fazendas? O pessoal dá os alimentos de qualquer jeito. Aquilo você não sabe se está suprindo a dieta, a exigência do animal, não sabe se está balanceado, não sabe se pode causar algum problema no animal. Então, pessoal, eu trabalhei com isso no meu doutorado e hoje consigo aí formular dietas para ruminantes, né? Que aí a gente estuda bastante isso, e você conhecer a composição química é primordial. Mas isso depende de qual alimento, né, qual forragem está sendo colhida, depende do estágio de maturidade da planta. Então, o capim mais velho, ele tem uma composição X, o capim mais novo tem uma composição X. Então, o povo sempre fala, silagem de milho é bom. O capim tal é bom. Depende, pessoal, a gente vai aprender isso, tá? Tudo depende do estágio de crescimento, do ponto que é colhido, tá certo? E da forma que é armazenado. Depende do nível tecnológico, se tem mais ou menos adubação. Tudo isso influencia, depende da época do ano. O capim, na época seca, tem uma composição química diferente do capim na época chuvosa. Então, a gente tem que saber isso, tá certo? Eu tenho que saber que toda planta, a composição química dela varia com o estágio de crescimento, com a fisiologia, com a tecnologia que é utilizada nela. E aqui, eu mostro a vocês. E no quesito composição química, pessoal, existe um site chamado Sequebal. Deixa eu ver se eu pego o link dele aqui. Existe um site chamado Sequebal que ele traz as tabelas brasileiras de composição de alimentos. E aí, se você quiser saber quanto de proteína bruta tem no farelo de soja, isso antigamente eram livros, né? Eram tabelas enormes. E hoje tudo está disponível na internet e grátis, né? Convido vocês a entrarem nesse site, que é muito legal. Se você quiser saber a composição da casca de mandioca, é possível que tenha lá. Só um exemplo, né? E aqui a gente mostra a composição, digamos assim, da produção animal. Para eu produzir carne, para eu produzir carne ou leite, né, eu preciso entender esse quadro aqui, que é o seguinte: eu tenho a composição química do alimento que diz o que tem lá, né? O que tem lá pode ter um percentual de digestibilidade ou não, pode produzir diferentes compostos, né, que é a natureza dos produtos digeridos. Ok. Isso está relacionado ao valor nutritivo da forragem, que é o que nós falamos. Beleza. Só que, pessoal, o valor nutritivo da forragem, ele está lá na forragem, no campo, né? Isso depende de fatores que são relacionados ao consumo do animal. Então, por exemplo, pode ser o melhor alimento do mundo. Se o animal não comer, ele não vai ser nem digerido. Que aqui a gente tem a aceitação da forragem, que é o que chamam de palatabilidade. Mas palatabilidade a gente não fala porque o animal não fala o gosto para a gente, né? A gente fala aceitação. Ele aceita ou não? Ele prefere, ele come ou não aquele alimento? Se tiver alguma coisa que impeça ou que dificulte ou que diminua a preferência dele por aquele alimento, ele não vai comer. O que é isso? Cheiro, um alimento com mais colmo, né? Mais talo. Ele gosta de folha. Lembra que a gente falou que ele gosta de folha? Isso não é por causa da química, é por causa da física, porque é mais fácil de arrancar a lâmina. E isso entra na aceitação. E isso influencia no consumo. A velocidade de passagem. Se o alimento ficar retido no rumen, embochado lá e for muito fibroso, ele não esvazia, ele não come mais. É igual a gente, né? E a disponibilidade. Se eu tenho pouco alimento, pode ser o melhor alimento do mundo, ele vai ter um consumo baixo. Isso, pessoal, está relacionado ao potencial da forragem, o potencial do alimento. Mas, além disso, eu tenho o potencial do animal. E aí eu tenho que juntar tudo isso. Eu tenho a genética, tenho o manejo sanitário, tenho efeitos ambientais. Então, o bem-estar animal é importante para quem se quer produzir.
Então, por exemplo, sistemas de alta eficiência, os animais não são maltratados, né? Exemplo disso, professor. Bota uma sombra no pasto que você vai ver os animais produzirem mais. É simples. Por que ele produz mais? Porque ele come mais, porque está em mais conforto. Pega um animal de potencial genético e dá comida a ele. Ele vai produzir muito. Aí o que o pessoal faz? Pega um animal de alto potencial genético e coloca numa estrada de chão, coitado, sem água, passando fome. Ele não produz muito. Ou o contrário, né? Produz-se muita forragem, e aí tem uns animais ruins, um monte de gabiru, porque o cara acha que genética é caro e não presta. Então, isso traz a complexidade para o sistema de produção animal, né? Você vê muitas Ferraris andando em estrada de chão, né? É como se eu pegar um híbrido muito exigente e não adubá-lo, né? Não der o real tratamento que ele merece. Então, ele não vai explorar o potencial genético. E, além disso, depende da idade, da categoria, né? Do tamanho, do sexo do animal, da raça. Tudo isso influencia, gente. Então, assim, aqui a gente mistura as coisas. E aí, voltando para o potencial da forragem e para o desempenho do animal, né? Eu considero aqui, por exemplo, esses dois fatores, né? Valor nutritivo e consumo, que ambos são importantes para a produção animal, mas eu posso dizer que um desses é mais importante do que o outro. Qual vocês diriam que é mais importante? O que impacta mais no desempenho animal? É o consumo ou é o valor nutritivo? Acho que o valor nutritivo, professor. Também acho. Bom, mas lembra que eu falei, o que é que vem antes? Vem o consumo ou é o valor nutritivo? O que é que vem primeiro numa ordem Consumo, cronológica? Consumo. consumo por causa da palatabilidade. Exato. Então, pessoal, essa afirmativa é importante. O valor nutritivo é muito importante. Mas, por exemplo, se eu reduzir a disponibilidade de alimento, o impacto é enorme. Então, se eu colocasse em proporções, eu diria que o consumo influencia ou representa 40%, 60% do desempenho e o valor nutritivo 40%. Então vou esquecer o valor nutritivo e preocupar com o consumo? Não. Ou vou preocupar só com o valor nutritivo e menos com o consumo? Também não, pessoal. É um equilíbrio dos dois. Mas tudo que eu fizer para maximizar consumo, eu aumento a produção. Então, assim, se eu maximizo o consumo de pasto, significa que o valor nutritivo está bom, porque o animal está comendo mais. Um é consequência do outro. Mas, assim, se eu tiver um alimento de valor nutritivo razoável, mas que ele não seja consumido pelo animal, ou que ele embuche, ou que ele não seja aceitável pelo animal, tá certo? Ele não vai desempenhar bem. Então, o consumo de matéria seca, a gente sempre fala, é o mais importante, né? Até brinco da gente, né, quer emagrecer, eu falo, reduza o consumo de matéria seca. Se eu estou ganhando peso, significa que o meu consumo de matéria seca, ele é além do que eu preciso para me manter, né? Eu sempre falo que eu tento viver na mantença, que é consumir uma quantidade de matéria seca para me manter as minhas funções básicas e metabólicas. No animal, a gente quer que ele consuma para se manter e para produzir. O que é a produção? É o ganho de peso, é a produção de leite. Então, os animais precisam comer e muito. Então, assim, o consumo é algo importante, que é o que a gente fala da eficiência de pastejo. A gente sabe que de um pasto, do capim lá, o animal não come tudo. E ele come mais o quê? Se eu maximizar isso através do manejo, através das folhas, né, que é o que a gente fala, tá certo? E eu vou falar isso um pouco mais adiante. Então, aqui é importante saber disso aí, tá certo? Consumo e valor nutritivo compondo a produção e o consumo com importância muito grande, né? E não, digamos aqui, não eliminando o valor nutritivo, tá certo? Mas falo porque só se olha para valor nutritivo, só se fala em valor nutritivo, depende. Vamos falar em consumo também, junto com o valor nutritivo, tá? E aqui, pessoal, a composição química dos alimentos, né, como é que era feita? Esse cara aqui, né, isso aqui era uma estação experimental na Alemanha, de Vinde, onde foi desenvolvido um método onde a composição química era dada por esses compostos aqui, né? Pela matéria seca, a matéria orgânica, a matéria mineral, proteína bruta, que é a proteína,
extrato etéreo, que é a gordura, tá certo? Matéria mineral são os minerais, todos os minerais sem especificar. Fibra bruta, que eram os compostos fibrosos, e extrato não nitrogenado, que seriam os açúcares, né? O amido, por exemplo, os carboidratos, né? Os açúcares da planta, pentoses e hexoses. Esse método ele foi usado durante muito tempo, mas ele tinha uma limitação, que o método de análise da fibra bruta, que era esse daqui, ele solubilizava parte da lignina e parte da hemicelulose. E a lignina e a hemicelulose são os compostos da fibra, então eles eram subestimados. E aí qual era o problema disso? Eles eram quantificados como extrato não nitrogenado, porque esse era quantificado como diferença dos demais. Então eu subestimava a fibra bruta e superestimava o extrato não nitrogenado. Ah, professor, qual era o resultado disso? Eu dizia que o alimento tinha menos fibra do que ele realmente tinha. Quando os animais, né, quando formulavam-se as dietas para os animais, não conseguia, ele comia menos do que se esperava, porque, na verdade, o alimento tinha mais fibra do que o real. E aí, pessoal, o Peter Van Soest, né, uma grande lenda aí da área de nutrição, da zootecnia, que era um químico, tá certo? Ele desenvolveu um sistema chamado sistema de detergentes, onde, com a solução de detergente neutro, ele conseguiu separar integralmente a parede celular. E a parede celular da planta, né, a parte fibrosa da parede celular da planta, ela contém celulose, hemicelulose e lignina. E algumas substâncias, aí, alguns compostos em menor proporção, como proteína ligada à parede celular, cinzas, né, alguns minerais, e amido também ligado lá na parede celular. E isso, pessoal, possibilitou o quê? Separar o que é fibra, né, que é tudo isso aqui, na verdade, mas principalmente celulose, hemicelulose e lignina, do conteúdo celular. Tá certo? E a pectina, por exemplo, ela é da parede celular, mas ela não é fibrosa. Então, para a gente é interessante separar a fibra, que é isso aqui. Que isso é o que é digerido de forma mais lenta, isso aqui é digerido de forma mais rápida. E aí eu separo as gorduras e tudo mais. Então, o sistema detergente possibilitou uma nova classificação dos alimentos, que é o que a gente utiliza hoje. Então, vocês vão olhar a composição dos capins, vocês vão ver, né, que todo alimento, né, todo, digamos, animal, ser humano, tudo a gente pode decompor dessa forma. A gente analisa os animais assim também, né, nos estudos de exigência. Mas aqui o alimento, eu tenho a matéria seca e a água. Por exemplo, a palma forrageira tem 90% de água, tá certo? Vocês olharem aí na internet. E ela tem 10% de matéria seca. Então, tudo que a gente olha de produtividade, de dietas, né? Ah, o milho produziu 30 toneladas de matéria natural. O povo chama matéria verde, mas se eu tiver uma planta que é marrom, ela vai ser matéria verde? Não. Então, o termo mais adequado na zootecnia e também na agronomia, mas a gente chama de matéria natural. A gente chama de massa verde, massa fresca. Massa fresca também traz ambiguidades. O material natural é material in natura. Então, eu acredito que matéria natural seja o mais apropriado. 30 toneladas de matéria natural, eu tenho que retirar água para fazer as contas para a dieta dos animais. Então, se vocês olharem os dados de produtividade de capim, de milho, de lavouras, né, para a alimentação animal, são na matéria seca. Por quê? Porque na matéria seca é onde estão os nutrientes, pessoal. Então, para eu calcular, eu preciso excluir a água, mesmo sabendo que a água é nutriente também e ela supre a exigência dos animais, tá certo? Mas é importante eu saber quanto que se produz de matéria seca. Porque dentro da matéria seca, pessoal, a gente tem os minerais, né? Aqui todos os minerais são quantificados e tem a matéria orgânica. Dentro da matéria orgânica, aí eu tenho proteína bruta, que são, né, as cadeias de aminoácidos, e proteína bruta, o termo bruta, ele indica falta de refinamento, porque tem coisa que é aminoácido livre, que está aí no meio da proteína, mas isso é detalhamento, né? Basta saber que aqui eu tenho a proteína, eu tenho o extrato etéreo, que é justamente a gordura, né?
que atua como fonte de energia em alguns alimentos. Então, alguns alimentos têm um alto teor de gordura de estratetério. A torta de dendê, por exemplo, né, tem um alto estratetério. Capim, geralmente, não tem gordura, né, muito. A fibra em detergente neutro, que vocês já sabem o que são os componentes fibrosos da parede celular, celulose, hemicelulose e lignina. Lembrando que a lignina não é digerida no rumen pelos micro-organismos. Dentro da fibra em detergente neutro, eu tenho a fibra em detergente ácido, que aí ela retira a hemicelulose, né? Só fica celulose e lignina, mas está dentro, não está aqui nesses, né? Componentes. E temos os carboidratos não fibrosos. O que é que eu tenho aqui, carboidratos não fibrosos? Amido, pectina, açúcares, né? Açúcares solúveis, os carboidratos solúveis. Tudo que é de rápida digestão está aqui nos carboidratos não fibrosos, né? Rápida. E tudo que é de lenta ou média digestão, eu estou aqui na parte fibrosa. Então quanto mais fibra ruim, professor? Não, depende do tipo dessa fibra, né? Da qualidade. Se for uma fibra que tenha mais celulose e hemicelulose, ela é boa para o animal, que é aí onde entra o capim, lembra? Se eu manejar o capim mais jovem, ele vai ter menos lignina, vai ter uma fibra de maior qualidade. Então, por isso que a gente olha a composição química dos alimentos para dar uma ideia, né, para saber se eles serão aproveitados ou não pelos animais. Bom, sabendo disso, pessoal, aqui eu tenho, geralmente, o que é que vocês vão ver numa tabela? Matéria seca, matéria mineral, proteína, estratetério, fibra em detergente neutro, carboidratos são fibrosos. Se eu somar a matéria orgânica e a matéria mineral, eu chego em 100%, que é a matéria seca. Se eu somar a matéria mineral com proteína bruta, com estratetério, com fibra em detergente neutro, com carboidratos não fibrosos, eu também devo chegar em 100%. Tá certo? Então, isso aí é importante que vocês saibam. Ok. E aqui a gente fala de algumas coisas, né, de algumas relações, por exemplo, da fibra com o consumo. O que é que a gente sabe? Quanto mais fibroso for um alimento, mais espaço ele vai ocupar no rumen, ele pode causar não a sensação, mas pode causar um enchimento ruminal. Então, vejam que quanto maior o teor de fibra, né, de FDN, da dieta, né, menor a ingestão de matéria seca, porque esse FDN ele enche mais o rumen. Então, a gente balanceia as dietas, né, também com base nisso. Mas, o que eu falava para vocês lá na parte da fisiologia, né, que a gente fez aquelas considerações de crescimento, de valor nutritivo, vem agora, né, onde a gente relaciona a fisiologia, a produção e o valor nutritivo. O que é que a gente falou? Uma planta muito madura, o que é que ela tem? Maior proporção de colmo, de material morto, tá certo? Ela tem uma alta quantidade de biomassa, mas o valor nutritivo dessa planta é baixo. Por quê? Porque ela tem tecidos mais lignificados, ela tem uma série de características que diminuem o valor nutritivo. Ela tem mais colmo, tem mais fibra, tá certo? Tem mais material morto. Então, pessoal, essa planta aqui, e quando ela floresce, né? Cada capim tem uma época de florescimento específica. Quando ela floresce, ela transloca os nutrientes para a inflorescência. Isso também diminui o valor nutritivo da planta como um todo. Então, assim, um pasto florescido, você olhar, você já sabe que ele já está passado do ponto, ele já tem um baixo valor nutritivo. Por quê? Porque eu modifiquei também a estrutura aqui morfológica, as plantas alongaram o colmo, então vejo que é tudo junto, a morfologia, a fisiologia, né, da planta C4. Então, eu tenho uma faixa de manejo das plantas, pensando no pastejo dos animais, onde eu tenho um equilíbrio de máxima produtividade, por exemplo, aqui, não tenho comprometimento de qualidade, não tenho muito material morto. Isso aqui pensando no pastejo. Se eu for pensar em colher com a máquina para produzir silagem, talvez eu consiga aumentar um pouco o estágio de crescimento, pensando em colher mais massa, tá certo? Então, o que é que eu tenho que saber, pessoal? Existe uma relação entre quantidade e qualidade. Isso depende do objetivo da utilização, depende do propósito do sistema. Professor, eu quero o máximo de capim possível, porque os meus animais estão morrendo de fome.
Então eu vou caminhar para a quantidade, deixar o capim crescer bem. Não, eu preciso de alimento nutritivo, porque os meus animais são altamente produtivos e quanto melhor for a qualidade da minha dieta, melhor. É isso que a gente busca trabalhar. E não aquele capim de 5 metros de altura que o valor nutritivo dele é baixo. Aqui eu tenho dados, né, que mostram, por exemplo, o capim com 35 dias de crescimento e com 65. Se vocês olharem essa linha daqui do FDN e do FDA, aqui ele pula de 55 para 64 e aqui de 29 para 32. Então a planta se torna mais lignificada e isso varia de acordo com a espécie de capim, com a cultivar. Mas a gente sabe que o valor nutritivo depende do estágio de crescimento e isso influencia no consumo. A gente sabe que vários fatores influenciam no consumo, mas o florescimento, por exemplo, a gente sabe que reduz o valor nutritivo da forragem e, como eu falei para vocês, naquele slide da produção animal, o consumo, pessoal, principalmente de forragens, né, de alimentos aí com alto teor de fibra, ele depende inicialmente de fatores não nutricionais. Por quê? São fatores comportamentais, é como o alimento se apresenta ao animal. Por exemplo, se eu coloco uma silagem estragada e o animal dá um cheiro lá, ele não come. Ele come porque depois não vai ter nada, mas ele vai procurar algo bom, né? Isso a gente observa muito nos animais, né? Quando o alimento é bom, ele enche a boca e tudo mais. Por isso que eu falo para vocês, né? Quando vocês veem um alimento, assim, uma silagem e tal, dá uma cheirada e vê se sente vontade de comer, porque se você sentir vontade de comer, o animal vai sentir muita, né? Algumas vezes a gente faz esse teste. E aqui num pasto, por exemplo, pessoal, a forma como ele se apresenta, aqui eu estou chamando de estrutura. E essa estrutura é o quê? A disposição dos componentes morfológicos. Quais são os componentes morfológicos que falamos na aula passada? Lâmina foliar, como e material morto. Qual é um pasto que vai ser mais preferido para os animais? Um pasto que tem mais lâmina ou um pasto que tem mais colmo? Lâmina. E aí, por quê? Ele sabe que a lâmina é mais nutritiva? Não, ele não sabe. A lâmina é mais fácil de arrancar. Simples. A lâmina é mais tenra. Então, aí ele sabe que aquele mais tenro, ele se nutre mais. Opa! E isso são fatores aí não comportamentais, né? Não nutricionais. E isso influencia, né? Está diretamente relacionado ao comportamento do animal em pastejo. Isso vale tanto para pastejo quanto para animais confinados, né? E aí aqui estrutura, eu não diria estrutura, mas a apresentação do alimento, por exemplo, as características, digamos, organolépticas ou sensoriais, né? Se o alimento está estragado, o animal dá uma bocada, isso eu já fiz, né? Eu fiz um curso com as vacas, coloquei a silagem que estava exposta há 5 dias, mofada e triste, e elas estavam em jejum. O que é que ela fazia? Ficava dando várias bocadas assim, né? E ela ia lá, coitada, procurando alguma coisa boa. Aí eu botei a silagem de 3 dias exposta. Aí ela começou a comer. Aí começou a procurar menos. Coloquei uma silagem de 2 dias. Ela passava assim de uma para outra, era instantâneo. O pessoal vendo. Infelizmente, eu não consegui registrar. O pessoal filmou, mas eu não consegui ter o vídeo. Ninguém me mandou disso. A de 2 dias, aí ela parou e veio para de 2 dias. Quando eu botei a silagem do dia, que era fresca, que estava ultra mega cheirosa, ela parou ali e começou a encher a boca e dali não saiu mais, não voltou mais para aquilo. Então ali era justamente a preferência do alimento, era justamente esse fator não nutricional, esse fator comportamental. E aí depois que ela jogou para dentro, que aí vem a parte nutricional, que é a digestão, a passagem, a digestibilidade. E aí, pessoal, quando a gente bota um animal pastejando, a gente vê que essa condição aqui, esse manejo do capim, por isso que é importante a gente compreender o estágio de crescimento, compreender a altura do capim aqui, né? E saber que isso modifica a proporção de lâmina e colmo e modifica o comportamento do animal em pastejo e modifica o consumo. Por exemplo, na seca, o capim está seco, então o consumo é mais baixo, tem menos oferta. E nas águas aqui, para o mesmo capim, tem uma variação enorme. Por quê?
porque eu tenho alguma variação da estrutura, alguma variação da altura, alguma variação no manejo que está influenciando o consumo desse pasto pelos animais. E aí, esse vídeo aqui, pessoal, ele mostra justamente o que eu falei para vocês. Então, a gente vai falar da parte de manejo, do pastejo, e vamos mostrar esse videozinho de novo. Mas ele aqui já traz o impacto, por exemplo, da morfologia, da estrutura do capim, influenciando o comportamento do animal em pastejo. E aqui vejam que o que eu descrevi para a silagem refere-se à mesma coisa. Eu tenho um pasto com alta proporção de lâmina, né, numa estrutura adequada, e aí cada capim tem as suas alturas de manejo, por exemplo, né, onde eu tenho mais folha, menos folha. E aqui a gente está falando que a gente quer maximizar o consumo. Veja que a vaca ela não está procurando muito, porque tem coisa boa, ela dá uma bocada e tem folha, né, ela está enchendo a boca. E aí ela dá menos bocados, tá certo? Só que ela tem mais massa por bocado. Isso aí é o comportamento animal que a gente estuda. O fato dela estar parada aqui com as duas patas, sem se mover, é chamado de estação de pastejo. Então veja que o caminhamento dela é mínimo. Ela não está andando procurando coisa no pasto. Ela está parada e aí ela vai mudando à medida que vai avançando, né? Então ela tem poucas estações de pastejo. Isso são termos da área de comportamento, né, animal. E o próximo pasto aqui que ela vai pegar é um pasto com mais colmo, com estrutura inadequada. Veja que ela dá mais bocados, apreende menos por bocados, ela caminha mais, ela tem mais estações de pastejo. Ou seja, está caminhando, só tem coisa ruim ali, ela dá uma bocada, dá outra, dá outra. Isso ela está pastejando, só que ela está comendo menos. Tem ruim, está ruim, está ruim. Aí ela vai rodar, rodar, até achar de novo alguma coisa boa. Aí voltou, ela volta para o mesmo comportamento de antes. Então, pessoal, esse vídeo ele é fantástico e didático, porque ele mostra como o pasto influencia o comportamento do animal em pastejo. Isso é muito interessante. Então, você passa no pasto, você vê os animais paradinhos comendo ali, é porque tem folha, tem coisa boa. Você vê o animal caminhando, caminhando, ele está buscando alimento. Então, exatamente. E por que ela está gostando? Porque tem folha, né? Então, quando você chega no pasto tem muita folha, os animais enchem a boca, né? Então, isso aí é onde ele vai produzir mais, é onde ele vai consumir mais. Então, isso é importante, pessoal. E, às vezes, é o que é negligenciado na maioria das fazendas, né? Não, aqui tem controle e tal. E quando eu maximizo o consumo, eu maximizo a eficiência do meu pastejo, tá certo? E aí eu tenho eficiência de produção, aí os animais produzem mais. E eu falo para vocês, isso talvez seja o mais complexo, o mais difícil, é manter quantidade e qualidade de alimento para os animais. Então, isso é o que a gente busca. E aqui um outro exemplo, né, de uma comparação com uma gramínea temperada e uma gramínea de clima tropical. A gramínea temperada produz menos matéria seca, a gramínea tropical produz mais. Resultado, a gramínea tropical suporta mais animais, né? 10 vacas por hectare e a outra aqui 3. Quando eu vou para a produção por vaca, essa gramínea temperada aqui, por ter um maior valor nutritivo, né, a depender do manejo e tudo mais, veja que a amplitude é grande, mas ela pode me dar, às vezes, né, mais litros por vaca por dia, porque ela é mais nutritiva. Só que quando eu multiplico esse por esse, o que é que eu tenho aqui? Uma maior produtividade por área na gramínea de clima tropical. Então, mesmo o pessoal lá de fora dizendo que a gramínea tropical tem baixo valor nutritivo, baixa qualidade, isso é compensado pela altíssima produção. E isso traz um potencial enorme para a nossa produção em pastagens, porque a gente consegue, com o manejo, chegar em plantas de alto valor nutritivo, que é monitorando a altura e o estágio de crescimento, e as nossas plantas C4 têm uma produção assustadoramente maior do que as plantas C3. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na Amazônia, um potencial de produção enorme com as nossas plantas C4, tá certo? Aqui, para mostrar um outro dado, né, onde eu substituo, por exemplo, um alimento que é a silagem de capim, pela silagem de sorgo. Então, aqui eu tenho 0% de silagem de sorgo na dieta
e aqui eu tenho 100% de silagem de sorgo na dieta para os bovinos. Eles comeram mais a silagem de sorgo do que a silagem de capim. Resultado, né? Se eles comeram mais, é porque ela foi mais digestível também, e eles ganharam mais peso na silagem de sorgo do que na silagem de capim. Ah, professor, o que é que explica isso? A composição dos alimentos e o consumo e as características da silagem, por exemplo. Isso aqui era a silagem, ó. Eu olhando os dados, a gente sabe, vocês vão aprender isso, vão aprender que um pH de 5, ele não representa aí uma silagem bem preservada, mas um pH de 4 representa. Então, essa silagem aqui estava mais bem preservada, e a silagem de capim, ó, por exemplo, ela é mais fibrosa do que a silagem de sorgo. Olha aqui o FDN, que é o que eu falei, tem mais parede celular, né? A de sorgo tem menos. Então, o animal consegue comer mais da silagem de sorgo. E quando eu olhar a qualidade da fibra dessa silagem, ó, o capim braquiária com 10% de lignina e esse outro aqui com 5% de lignina. Ou seja, em termos de digestibilidade, esse aqui, o sorgo é maior do que o capim. Ah, professor, então sorgo não presta, o capim não presta? Presta, mas aqui a característica do alimento sendo preferida pelo animal, resultando em maior ganho de peso. Então, entendendo isso aqui, pessoal, eu teria que aumentar o nível de concentrado na dieta desse braquiária para chegar nesse mesmo quantidade de ganho de peso do sorgo. Então, veja que eu tenho alimentos diferentes influenciando no desempenho dos animais, influenciando no consumo, né? E aí, primariamente, no consumo. Tá? Um outro ponto aqui, que a gente já chega para o finalmente, é o seguinte: a cana-de-açúcar, né? Quanto mais eu aumento o percentual de inclusão nela na dieta, né? Diminuo o percentual de concentrado, que é o alimento mais rápido da digestão, eu diminuo o consumo, diminuo o ganho de peso. Por quê? Porque ela vai enchendo o rumen, né? E não dá tanta energia quanto eu tenho concentrado. Então, as dietas são balanceadas de acordo com o desempenho que eu quero ter e com a disponibilidade de volumoso que eu quero usar. Então, assim, e qual volumoso que eu quero usar? Então, isso aí é o valor nutritivo, juntando com a fisiologia, juntando com o consumo. Tá certo? Então, isso aqui é só uma pincelada para a gente falar hoje. Essa aula, geralmente, eu não ministrava, porque a gente não tem tempo para ministrar ela, mas eu considero importante. Por quê? A gente vai entrar nos capins a partir da próxima semana, e aí vocês terem essa noção de saber o que é o valor nutritivo, o que é resgatar a fisiologia. Considero importante. Tá bom, pessoal? Essa foto aqui é lá da UFV, onde eu fiz o meu doutorado. Universidade muito boa para estudantes de agronomia. E falo que a UFRA também é uma universidade muito boa para estudantes de agronomia e que a gente está numa localização privilegiada. Vocês estão numa localização privilegiada. E aí deixo a mensagem, né? Procurem sair de Belém, rodar aí, que tem muita coisa nesse parazão velho afora, nesses interiores, né? Mas ir lá para fazer um estágio e voltar vale a pena também, né? Fazer uma pós-graduação, quem tiver interesse, mas fazer estágio, eu acho que é importante para vocês verem outras realidades, né? Que a gente está acostumado aqui, a gente ainda vê, talvez, algumas... Não sei, a gente fica meio tranquilo, achando que as coisas caminham de um jeito. Então, é interessante ver outras realidades para que vocês tenham o conhecimento, né? Não, podem colocar, eu deixei, ela está na primeira hashtag ainda, então, o que eu tenho visto está ficando basicamente, né? Deixa eu parar aqui. O que eu tenho visto